E aí, por que eu devo te contratar? Que perguntinha, hein? Eu sei bem como é se sentir constrangido no momento dessa pergunta. As pessoas têm uma dificuldade gigantesca na hora de se vender, de fazer a sua própria propaganda. Só que nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você exatamente o passo a passo do que você tem que dizer e que vai sim fazer com que o recrutador olhe para você com outros olhos, compreenda a sua real intenção e aí te contrate, porque esse é o objetivo, né? Ser contratado, com as respostas que você vai entregar da maneira certa, no time certo, isso é muito importante, tá? Poucas pessoas comentam o que o recrutador quer dizer com essa pergunta. E não adianta eu só te dar passo a passo e você não sabe o porquê que ele está perguntando isso. Isso vai fazer uma grande confusão na tua cabeça. Então eu não quero que você fique engessado a uma única resposta. Vamos primeiro falar agora, nesse primeiro passo aqui, por que ele faz essa pergunta? Na verdade mesmo, o recrutador quer entender qual é a sua real intenção, quais são as suas pretensões para com aquele cargo. Muitas pessoas se candidatam ou pelo salário, ou porque estão desempregadas e desesperadas, precisam trabalhar urgentemente. Por mais que esse seja o seu caso, eu não recomendo você sair panfletando o teu currículo para tudo quanto é lado e participando de toda entrevista que aparecer. Você precisa, no mínimo, ter estudado um pouco sobre a empresa cuja qual você vai fazer essa entrevista. Quando ele pergunta o porquê que eu tenho que te contratar, ele quer saber se você fez a lição de casa. Ele quer entender se você sabe um pouco sobre o cargo, um pouco não, né? Tudo sobre o cargo e um pouco sobre a empresa. E aí que você precisa responder o que você estudou sobre a empresa de uma maneira bem natural. Por exemplo, olha, eu me identifiquei muito com essa empresa, uma empresa que eu já tinha o desejo de trabalhar aqui, até pelo histórico dela, os seus concorrentes. Eu sei que ela é líder de mercado, eu sei que os seus produtos são assim, trazem tais resultados, são de ótima qualidade, eu sei que vocês estão em fase de ascensão, de crescimento. Olha que interessante, eu estou demonstrando para quem me perguntou o porquê que eu quero trabalhar ali, o meu real interesse em enxergar aquela empresa como uma empresa modelo, como uma empresa exemplo a ser seguido naquele segmento, naquele mercado. O segundo passo aí, e talvez tão importante quanto esse primeiro que eu acabei de passar, é você responder de maneira sincera, clara, objetiva as suas competências que irão agregar valor para aquela vaga. Sabe a descrição? Quando você vai se candidatar para uma vaga, né, antes mesmo de participar, obviamente, da entrevista, na descrição existem algumas exigências, correto? Algumas habilidades, algumas competências que você precisa ter para concorrer e disputar aquela vaga. Certamente, dentre toda a descrição, existem alguns pontos daquela descrição que você se identificou mais. Por exemplo, ter domínio no pacote Office, estou chutando aqui, tá? Essa é uma competência técnica. E de repente você tem um Excel avançado, um Word avançado, você sabe ou entende muito do pacote Office, ou de repente ter o inglês fluente e você tem, fez até um intercâmbio, você fala fluentemente inglês ou espanhol ou outro idioma, e esse é um requisito da vaga. Você pode, de maneira clara, objetiva, e ó, essa é para pegar na veia mesmo, e falar, olha, eu estava vendo a descrição do cargo ali, dessa vaga, e quando eu vi que precisava falar inglês, nossa, aí eu vi que esse era o meu ponto forte e que eu me enquadrava com todo o restante. Além de falar inglês fluentemente, né, eu tenho uma experiência internacional, eu viajei para fora, é um exemplo, ok? Ou, dentro daquela competência, olha, eu vi que nesse cargo aqui, de tudo que tem nele, né, e eu sei fazer, o que mais me tocou, o que mais eu me identifiquei, foi essa questão do acolhimento. Falou de acolhimento, falou da minha pessoa. Eu vou saber atender os seus clientes da melhor maneira possível, conquistá-los, agradá-los. É assim que eu faço, é assim que eu fiz nas empresas por onde eu passei. Então levante essa bandeira, diga o porquê que você realmente está ali e o que mais chamou a atenção na descrição. Eu tenho certeza que os outros candidatos, eles não vão estar na mesma pegada que você. Então você vai estar respondendo exatamente qual é a pergunta por trás da pergunta. Qual é a intenção? Por que ele está fazendo aquela pergunta? Ele quer te conhecer melhor. Faz sentido para você? Deixa aqui nos comentários. Agora, você também precisa agir com naturalidade. Na hora de falar isso, precisa ser verdade para você também. Existe um ponto
que eu acredito ser cultural, não vi nenhuma pesquisa falando sobre isso, mas eu sinto isso nas pessoas cujas quais eu já entrevistei em processos seletivos. Elas têm um certo receio de falar sobre dinheiro, falar sobre salário, falar sobre os benefícios. Quando eu te pergunto por que é, né, que eu devo te contratar, você deve dizer quais os benefícios te atraíram também, não tem problema nenhum. Você pode relatar, poxa, eu vi que esse convênio, eu vi que benefício tal, para mim é valioso, né? Isso é importante para mim e eu vejo que vocês reconhecem o colaborador através desse benefício ou até mesmo através desse salário. E esse salário foi muito atrativo para mim. Não tem problema nenhum, principalmente porque o recrutador, às vezes, aquele valor que ele publica ali na vaga, na descrição do cargo, onde tem a parte do salário, aquele valor ali nem sempre é o valor fixo, inegociável, mas às vezes o recrutador ele quer saber se o fator salário te agrada. É lógico que empresas sérias vão publicar o salário para um cargo mais operacional, gerencial. Agora, um cargo de diretoria normalmente vai estar ali, salário a combinar, né? Aí é uma negociação, é um outro vídeo, é uma outra história, ok? Mas se você está concorrendo a um cargo operacional, ou de supervisão, ou gerencial, né? Normalmente o salário vai estar explícito ali. E aí você pode falar que aquele salário, se realmente te agradou, que te agradou. Olha, eu gostei do salário, o salário é exatamente o que eu estou procurando, condiz com o meu padrão de vida, condiz com a remuneração que eu esperava, e você pode falar isso naturalmente. Vai trazer uma paz no coração do recrutador. Ele vai entender, poxa, ele tem tantos requisitos, né? Ele se identificou tanto com o cargo. Será que o salário tá bom para ele? E na hora que você fala isso com leveza, com tranquilidade, ele entende que deu match, que está acontecendo uma química ali. Você verdadeiramente se identificou com a vaga, com o salário, com os benefícios. Outra coisa que você pode dizer também e que faz sentido para o recrutador que perguntou por que eu devo te contratar. Os resultados que você já alcançou. Diga isso em número, em porcentagem, em tempo, em época, né, do ano que você fez isso, em qual empresa você fez isso, que resultados você alcançou e que, ao ver o cargo que foi publicado, você sente em seu coração que também conseguirá atingir resultados ainda maiores e melhores para essa empresa, se caso você for contratado. Vai despertar o desejo do recrutador de te contratar, concorda comigo? Ele vai olhar para você e vai dizer, puxa, você fez isso lá na concorrência? Nossa, você fez isso na empresa onde você trabalhava? Fale mais sobre esse assunto. E aí, sendo verdade, obviamente, você vai relatar os seus feitos, aquelas coisas que você conquistou, né? Tudo que você fez dentro da empresa, seja do aspecto ou do âmbito financeiro, de gestão de pessoas, às vezes na empresa anterior ou na atual empresa, se você estiver numa fase de transição, você trabalha com uma equipe numerosa, mostre a quantidade de pessoas que você trabalha, gerencia, ou os pares, né, o porte da empresa, e aí você diz para esse recrutador as proezas, as destrezas que você tem profissionalmente falando dentro da empresa onde você atua ou atuou anteriormente. É uma forma de se vender, é uma forma de dizer assim, olha, tá vendo o que eu faço aqui? Tá vendo o que eu fiz no passado? Pois bem, eu vou fazer isso na tua empresa também. Tendo a oportunidade, vou me dedicar, vou fazer ainda mais. É uma espécie de promessa, mas sem ficar prometendo, sem muita política, mas mostrando. Tudo tem que ser factível, tem que ter dado, tem que ter base, tá bom? Você precisa mostrar o que aconteceu, como foi. Tenta fazer comparações. Olha, antes de eu iniciar nesse cargo era assim, depois que eu iniciei, comecei a atuar, ficou assim, ficou melhor. E aí você pode detalhar isso e dizer como você se sente bem em fazer e fazer como você faz, do seu jeito, com o seu método, com a metodologia que você desenvolveu no decorrer dos anos de trabalho. E mostre também o quanto você estuda sobre aquilo, o quanto você é apaixonado sobre aquela profissão, sobre aquela ação. Tudo isso conta pontos para mostrar o quanto você se identifica e tem uma relação direta não só com a empresa, mas com o cargo que está sendo oferecido. E ó, agora eu vou ter que te contar um segredo. Não adianta nada, absolutamente nada, saber esses macetes que eu acabei de te contar aqui e não ter ideia do que fazer quando ele fizer outras perguntas. Pensando nisso,
Eu vou deixar aqui do lado as perguntas mais feitas em entrevista de emprego. E lá você vai ver perguntas e respostas para ir se preparando, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, um forte abraço, tchau, tchau!